Se você realmente quer evoluir, precisa aceitar uma verdade simples. Crescimento de verdade raramente faz barulho. Os estoicos entendiam algo que hoje quase todo mundo ignora. Quem vive anunciando demais, geralmente constrói de menos. Toda vez que você transforma seu próprio processo em vitrine, perde duas coisas essenciais para mudar de vida: foco e energia. Observe ao redor. Muita gente fala sobre evolução, publica frases motivacionais, mostra rotina, aparenta disciplina. Mas poucas pessoas estão realmente dispostas a atravessar o processo silencioso que transforma alguém por dentro. Não porque seja impossível, mas porque exige abrir mão da validação imediata para construir algo sólido de verdade. Quando você sai do ruído constante, da necessidade de aparecer, de justificar cada passo e de explicar tudo, você troca promessas por execução. E é aí que a mudança deixa de ser apenas intenção e começa a se tornar inevitável. Sem precisar de aplausos, sem depender da opinião de ninguém, além da sua própria consciência. O padrão é simples: treinar, estudar e desaparecer. Treinar é criar disciplina no corpo. Estudar é desenvolver clareza e direção. E desaparecer significa reduzir o excesso de exposição, cortar distrações e preservar energia para aquilo que realmente importa: o processo. Quando essas três atitudes entram na sua rotina, você para de parecer forte e começa, de fato, a se tornar forte. O estoicismo sempre apontou para esse caminho. Menos espetáculo, mais estrutura. Menos discurso, mais coerência. Porque a verdadeira transformação acontece longe do palco. A primeira lição é aprender a confiar em si mesmo. Não como pensamento positivo vazio, mas como compromisso interno. Confiança não nasce antes da ação. Ela surge quando você continua mesmo nos dias em que desistir pareceria muito mais confortável. Todo crescimento verdadeiro vem acompanhado de resistência. Não apenas resistência externa, mas principalmente interna. Dias em que nada parece avançar. Momentos em que o esforço não traz resultado visível. Situações em que você sente que está caminhando sem sair do lugar. É exatamente aí que a maioria quebra. A mente começa a duvidar, o corpo pesa e a insegurança aumenta. Muita gente interpreta esse desconforto como sinal de incapacidade. Confunde o peso do processo com falta de talento. Desiste cedo demais não porque chegou ao limite, mas porque decidiu que não era capaz antes de descobrir quem poderia se tornar. O estoico entende algo diferente. Desconforto não é sinal para voltar atrás. Muitas vezes é prova de que algo dentro de você está sendo reorganizado. Acreditar em si mesmo não significa nunca sentir medo. Significa não colocar o medo no comando. É continuar avançando mesmo quando sua mente começa a negociar a desistência. Mesmo quando surge aquela voz dizendo que você já deveria estar mais longe, mais preparado, mais forte. Epicteto dizia que o maior dano que uma pessoa pode sofrer acontece quando ela abandona o próprio julgamento e passa a viver guiada pela pressão externa. E é exatamente isso que acontece quando você deixa o medo definir seus passos. Você começa a diminuir seus sonhos, evitar riscos e viver abaixo do seu potencial. Passa anos se preparando para uma vida que nunca começa de verdade. Confiar em si mesmo é tratar os erros como parte do treinamento. Cair sem concluir que é fraco. Errar sem transformar o erro em identidade. Marco Aurélio escreveu que o obstáculo não bloqueia o caminho. Ele faz parte do caminho. A dificuldade revela quem você está se tornando. Mas apenas quem sustenta a própria decisão consegue perceber isso. Na prática, isso exige postura. Significa parar de pedir permissão para existir. Parar de medir cada ação pela reação das outras pessoas. Continuar firme mesmo quando não há retorno imediato. Com o tempo, algo raro começa a acontecer. Coerência interna.
Você passa a confiar em si porque se vê cumprindo aquilo que promete. E quem constrói essa coerência não aceita mais viver pequeno. A segunda lição é crescer em silêncio. Hoje quase todo mundo quer parecer evoluído. Poucos querem enfrentar o trabalho invisível necessário para realmente mudar. As pessoas mostram livros, treinos, frases de impacto, mas muitas vezes sabem, lá no fundo, que poderiam estar indo mais fundo, com mais constância e menos distração. Crescer invisível não significa abandonar o mundo ou virar um fantasma social. Significa sair da vitrine e voltar para a oficina. Parar de viver como se cada passo precisasse ser visto, comentado e aprovado. Na vitrine, tudo é aparência. Na oficina, tudo é construção. Marco Aurélio escreveu que aquilo que é feito apenas por vaidade já nasce corrompido. Quando o foco se torna aplauso, o processo perde profundidade. Pense honestamente quantas coisas você faz porque realmente acredita nelas e quantas faz apenas para parecer interessante, disciplinado ou evoluído. Enquanto você precisar ser visto o tempo todo, vai sabotar o próprio crescimento, porque buscar validação empurra você para a superfície e a verdadeira transformação acontece no fundo, onde ninguém está olhando. Em vez de estudar concentrado, você pensa em mostrar que está estudando. Em vez de treinar presente, pensa na postagem depois do treino. É como construir uma casa focando apenas na fachada, enquanto a fundação enfraquece. Quem vive para parecer forte se torna ator da própria vida. E isso cansa. Cansa sustentar uma imagem enquanto por dentro ainda existe confusão. Epicteto dizia que, se você quer evoluir, precisa aceitar parecer comum em alguns momentos. Precisa suportar a ausência de reconhecimento enquanto fortalece suas raízes. Desaparecer um pouco incomoda o ego. Quando você publica menos, aparece menos e explica menos, surgem pensamentos desconfortáveis. Vão me esquecer, vão pensar que fracassei. Sêneca alertava que quem vive dependendo da opinião dos outros se torna prisioneiro de todos. Por isso, crescer invisível exige coragem. Coragem para continuar construindo sem precisar de audiência. Coragem para trocar exposição por profundidade. Menos anúncio, mais rotina. Em vez de dizer que vai mudar, apenas mude. Sem discursos grandiosos, sem promessas exageradas. Apenas você, sua disciplina e o compromisso silencioso com a pessoa que decidiu se tornar. A terceira lição é simples. Menos promessas, mais execução. As pessoas se tornaram especialistas em prometer. Segunda, eu começo. Agora vai. Mês que vem minha vida muda, mas no fundo, muitas já não acreditam nem em si mesmas, porque ouviram a própria promessa tantas vezes que ela perdeu força. Discurso forte, motivação alta, plano perfeito e poucos dias depois, tudo volta ao padrão antigo. Prometer sem agir cria uma ilusão de progresso. Você sente que está evoluindo apenas porque falou sobre mudança, mas nada realmente mudou. Epicteto dizia: não explique sua filosofia. Viva de acordo com ela. Pare de anunciar quem você quer ser e comece a agir como essa pessoa. Cada promessa quebrada enfraquece sua credibilidade interna. Seu cérebro aprende que sua palavra não é séria. E então, você começa qualquer coisa já duvidando de si mesmo. Os estoicos valorizavam profundamente a coerência entre fala e ação. Não adianta discursar sobre foco vivendo distraído. Não adianta falar de disciplina abandonando tudo na primeira dificuldade. A vida responde ao que você faz, não ao que você diz. Reduza o tamanho da promessa e aumente a consistência da ação. Você não precisa prometer que vai mudar completamente em 30 dias. Precisa apenas manter pequenas ações diariamente. 7 dias sem falhar no treino. 10 páginas lidas todos os dias. 30 minutos de estudo sem distração. É assim que se reconstrói a confiança em si mesmo, através da repetição. Menos eu vou, mais eu fiz.
Marco Aurélio escrevia para si mesmo não para impressionar os outros, mas para lembrar quem precisava ser. Esse é o ponto central: construir caráter em silêncio. A quarta lição é disciplinar mente e corpo. Muita gente trata a disciplina como prisão, mas a verdadeira prisão é viver dominado pelos próprios impulsos. É saber exatamente o que precisa ser feito e continuar repetindo hábitos que enfraquecem você. Quando falamos em disciplina, não estamos falando de perfeição extrema. Estamos falando de se tornar alguém capaz de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Se você não controla minimamente o que consome, o mundo faz isso por você. O algoritmo decide seu humor. Os vícios decidem seu ritmo. A preguiça decide seus limites. Disciplina não é rigidez, é autodefesa. Marco Aurélio, mesmo tendo todo o poder e conforto do mundo, lembrava a si mesmo diariamente que não nasceu para viver entregue à facilidade. Mente forte e corpo forte caminham juntos. Cuidar do corpo não é superficialidade. Superficial é usar o corpo apenas como vitrine. O corpo é a casa da mente. Quando essa casa está abandonada, tudo se torna mais difícil. Pensar, produzir, resistir emocionalmente. Treinar não é apenas estética, é respeito próprio. E o treino que realmente transforma não é o treino do dia perfeito, é o treino do dia comum. O dia em que você está cansado, sem motivação e ainda assim aparece, porque decidiu que aquilo faz parte da sua identidade. Os estoicos resumiam isso em duas palavras: suportar e abster-se. Suportar o desconforto, abster-se daquilo que enfraquece. A mente também precisa de treinamento. Uma mente sem direção é arrastada por qualquer impulso. Ansiedade, distração, explosões emocionais e procrastinação crescem quando você nunca aprende a observar o que acontece dentro de si. Mente disciplinada não é mente perfeita, é mente consciente. É perceber a preguiça sem obedecê-la automaticamente, sentir medo sem se ajoelhar diante dele. A disciplina, no fim, não é castigo, é liberdade. Liberdade de não ser escravo da própria impulsividade. A quinta lição é construir valor, não aparência. Vivemos em uma época em que parecer importa mais do que ser. As pessoas se preocupam em transmitir inteligência, sucesso e profundidade antes mesmo de desenvolver essas qualidades. Mas quando a vida aperta de verdade, aparência nenhuma sustenta alguém. O que sustenta é a estrutura interna. Os estoicos não queriam parecer sábios, queriam ser sábios. Imagem é aquilo que você exibe. Valor é aquilo que permanece quando ninguém está olhando. É sua capacidade de manter a calma na pressão, sua habilidade de ajudar alguém em momentos difíceis, sua força para continuar íntegro, mesmo quando seria mais fácil ceder. Muita gente constrói personagens, discursos bonitos, sem sustentação prática. Mas a vida sempre exige a versão real de você. E quando essa versão não existe, tudo desmorona. Toda vez que for tomar uma decisão, faça uma pergunta simples: isso aumenta meu valor ou apenas minha imagem? Se aumenta apenas a imagem, reduza. Se aumenta valor, continue, mesmo sem reconhecimento. As coisas mais importantes da vida raramente são vistosas. Noites estudando em silêncio, treinos sem plateia, conversas honestas, escolhas difíceis feitas longe dos aplausos. É assim que se constrói profundidade. A sexta e última lição talvez seja a mais poderosa. Seja forte sem precisar mostrar. Quando se fala em força, muita gente imagina agressividade, postura intimidadora, voz alta. Mas isso quase sempre é fragilidade tentando parecer poder. A verdadeira força é silenciosa. Ser difícil de derrubar, no sentido estoico, não é ser violento. É ter tanto domínio sobre si mesmo que o mundo não consegue manipular facilmente suas emoções, suas decisões e seus valores. Sêneca dizia que quem governa a si mesmo é livre.
Pessoas verdadeiramente fortes não precisam provar nada, não entram em qualquer discussão, não vivem reagindo a críticas, não dependem de elogios para continuar. São como rochas no meio da tempestade. Enquanto muita gente desmorona diante da pressão, elas permanecem firmes. Esse tipo de força nasce da soma de pequenas decisões corretas repetidas ao longo do tempo. Disciplina, silêncio, coerência, autocontrole e propósito. Você se torna raro em um mundo impulsivo, estável em um mundo caótico, íntegro em um mundo que negocia tudo. Ninguém vai aplaudir enquanto você constrói caráter. Ninguém verá a maioria das batalhas internas que você enfrenta. E talvez essa seja justamente a prova. Continuar mesmo sem reconhecimento. Permanecer firme quando não há incentivo externo. Fazer o que precisa ser feito sem depender de motivação constante. Força de verdade não é nunca cair. É continuar se levantando em silêncio. Porque no fim, o estoicismo não é sobre parecer evoluído. É sobre viver com coerência. Menos ruído, mais profundidade, menos aparência, mais valor, menos promessa, mais ação. E talvez seja exatamente isso que sua vida esteja precisando agora.